Halifax, uma cidade histórica no coração da Inglaterra, conhecida por sua arquitetura impressionante e passado industrial. Mas em novembro de 1938, essa cidade tranquila foi abalada por uma onda de histeria em massa que deixou a população em pânico. Este é o relato do Halifax Slasher, o suposto agressor que aterrorizou a cidade e inspirou medo e desconfiança em todos os cantos. Tudo começou quando Mary Gladhill e Gertrude Watts alegaram ter sido atacadas por um homem misterioso, armado com um martelo e usando fivelas brilhantes em seus sapatos. 5 dias depois, Mary Sutcliffe relatou outro ataque. Rapidamente, a cidade foi tomada por relatos de um homem misterioso, com uma faca ou navalha, ganhando o apelido de Halifax Slasher. A situação se tornou tão grave que a Scotland Yard foi chamada para ajudar a polícia local. Mas o que começou como uma série de ataques isolados logo se transformou em uma histeria em massa, com grupos de vigilantes tomando as ruas e negócios fechando as portas. A cidade estava em estado de sítio. A histeria se espalhou como fogo. Grupos de vigilantes foram formados e várias pessoas, erroneamente identificadas como o agressor, foram espancadas. Recompensas foram oferecidas pela captura do slasher e relatos de ataques começaram a surgir em cidades vizinhas. O pânico era tanto que até mesmo Clifford Edwards, um homem local que tentou ajudar uma vítima, foi acusado de ser o assassino. Uma multidão enfurecida exigiu sua morte e a polícia teve que escoltá-lo para casa para salvar sua vida. A cidade estava à beira do caos, com todos suspeitando de todos. Mas a verdade por trás do assassino de Halifax era mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. Halifax já havia vivido algo semelhante antes. Em 1927, James Leonard foi condenado por perseguir e cortar as roupas de 6 mulheres na cidade. Ele recebeu uma sentença de 6 meses, mas foi rapidamente descartado como o responsável pelos ataques de 1938, já que nenhuma das vítimas descreveu seu nariz grande, uma característica marcante de Leonard. Esses eventos anteriores podem ter contribuído para o clima de medo e desconfiança que permeou a cidade em 1938. A histeria em massa não surgiu do nada. Foi alimentada por um histórico de violência e trauma. Vamos recapitular a cronologia dos supostos ataques. 16 de novembro. Mary Gladhill e Gertrude Watts alegam ter sido atacadas. 21 de novembro. Mary Sutcliffe relata um ataque. 24 de novembro. Clayton Aspinall é atacado. 25 de novembro. Percy Waddington e Hilda Lodge relatam ataques, e Clifford Edwards é atacado por uma multidão. 27 de novembro. Beatrice Sorrell e Fred Baldwin relatam ataques. 29 de novembro. Margaret Kenny, Mary Sutcliffe e Winifred McCall alegam ataques. Percy Waddington confessa que feriu a si mesmo, encerrando o susto. Em poucos dias, a cidade foi tomada por relatos de ataques, muitos dos quais se revelaram falsos. Mas o impacto desse evento na comunidade foi duradouro. Na noite de 29 de novembro, Percy Waddington, que havia relatado um ataque, admitiu que havia causado os ferimentos a si mesmo. Outros seguiram o exemplo, confessando que seus relatos eram falsos. A investigação da Scotland Yard concluiu
que não houve ataques reais do slasher. 5 pessoas foram acusadas de crimes de dano público e 4 foram enviadas para a prisão. O que começou como uma série de ataques brutais revelou-se uma onda de histeria coletiva, alimentada por medo e desconfiança. Mas por que isso aconteceu? E o que levou tantas pessoas a inventarem histórias de ataques? O caso do Halifax Slasher é considerado um exemplo clássico de histeria coletiva, que pode ser definida como um fenômeno social no qual grupos de pessoas manifestam sintomas físicos e psicológicos simultaneamente, sem que haja um agente patológico ou orgânico para justificar tais manifestações. O Halifax Slasher não foi um criminoso real, mas sim um produto do medo e da ansiedade que se apoderaram da comunidade em 1938. A tensão pré-guerra, a histeria coletiva e a falta de informações concretas contribuíram para a criação de um pânico que se espalhou rapidamente pela cidade. E você, o que acha desse caso? Deixe nos comentários se já ouviu falar do Halifax Slasher, o assassino de Halifax. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Até a próxima!